O mercado de trabalho vem mudando ano após ano. Empresários e funcionários enfrentam diversos desafios. O empresário busca mão de obra qualificada e o funcionário busca se qualificar. Mas na prática, isso tem trazido muitas preocupações. Para falar deste assunto, nós estamos recebendo a Michele Mari, que é advogada trabalhista, especialista em remuneração estratégica. Ela também é membro do comitê CONCAR-RH, Congresso Catarinense sobre Gestão de Pessoas, o maior evento do setor no sul do Brasil, organizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos de Santa Catarina, a ABRH-SC. Seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui, Michele. Prazer é todo meu, Fernando. Obrigada pelo espaço para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão relevante. Com certeza, um assunto bastante relevante. Vamos falar sobre os desafios da gestão de pessoas. Eu sou o Fernando Martins e este é o Câmara Entrevista. Seja muito bem-vindo, bem-vinda para esta entrevista. Mais de 3.600 profissionais que atuam na área de gestão de pessoas estarão em Florianópolis nos dias 11 e 12 de julho para prestigiar a edição 34 do Congresso Catarinense sobre Gestão de Pessoas, CONCAR-RH, o maior evento do setor no sul do Brasil, organizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos de Santa Catarina. O evento será realizado no Centro-Sul, centro de eventos da capital, e vai contar com 4 arenas para as atividades e palestras, além de uma feira com mais de 60 expositores. Mais de 100 especialistas de renome nacional e internacional vão trazer as principais tendências em gestão de pessoas, sustentabilidade, ESG, gestão e liderança, tecnologia e inteligência artificial, saúde, diversidade e também carreira. Michele Mari, um evento desse para falar sobre sustentabilidade, como é que a gente consegue fazer essa conexão dentro da gestão de pessoas? Então, às vezes o problema é que as pessoas querem desconectar. E quando a gente fala, principalmente da sigla, né, embora seja ESG, né, uma sigla em inglês ali, ela traz o cunho social, o cunho sustentável e governança. Então, para isso, a gente precisa olhar para as pessoas que compreendem essas organizações. Precisamos olhar para a governança que vem ali da diretoria dessa empresa, que vem da ideia de quem é o fundador e de como que esse negócio vai funcionar, mas também não esquecer que a gente tem um meio ambiente, que tudo que a gente faz impacta ele, então a gente consegue conectar tudo isso no CONCAR, né? A gente é um evento aí de carbono zero, a gente luta por ser um evento sustentável. Então, a gente tem esse viés de trabalhar as pessoas, os negócios, porque se as empresas mudam o mundo, as pessoas que compõem ela também conseguem mudar. O evento chegou aí à edição 34 em 2024, portanto, no momento em que estamos gravando essa entrevista, o evento vai ser agora na quinta-feira, estamos gravando numa terça-feira. Para chegar a toda essa edição, né, a esse número, com certeza um sucesso. Sucesso, né? Inscrições já estão encerradas já há algum tempo. Aí, final de maio, a gente já não tinha mais ingressos, né? Então, a gente precisou abrir os ingressos visitantes, que tem uma cota menor, mas para que as pessoas visitem pelo menos a feira, tenham ali algumas questões de conteúdo. Então, ainda se quiserem, tem alguma coisa de ingresso visitante, a gente tem uma limitação, né? Até para dar conforto. O foco do CONCAR, diferente de outros eventos desse porte, somos o segundo maior do país, né? Acontece aqui na nossa casa. E ele busca trazer para as pessoas uma experiência, além de conteúdo. Então, o que elas levarão do CONCAR? Além de conteúdo, de muita curadoria de conteúdo, nas vertentes de negócio, pessoa, saúde e a questão de RH mesmo, né? Então a gente não consegue fazer essa desconexão. Também a experiência de ser tratado dentro de um evento de RH, onde é pensada a experiência de todos que por ali passarem. Muito bem. Michele Mari, que estamos recebendo, portanto, no estúdio, aqui da TV Câmara de São José. Primeiramente, eu quero te perguntar o seguinte. Você é especialista em remuneração estratégica. Eu
né, contei aqui nos bastidores para a Michele, que eu tive que dar um Google para saber, afinal de contas, o que faz um especialista em remuneração estratégica, e lá vi algo muito interessante. Ou seja, é uma forma de estimular o trabalhador, né, trabalhar também esse lado do empresário, da consciência dele sobre a importância de pagar bem, de remunerar bem esse funcionário, esse colaborador, para que ele produza mais. Isso aí. Hoje, quando a gente fala de produtividade, às vezes eu até ouço, né, as frases, colaborador feliz é colaborador produtivo. Embora seja talvez uma verdade, não é uma frase que eu gosto, que parece que a gente está falando de uma máquina, né? E a gente não está, a gente está falando de um ser humano. Assim como o dono da empresa também é um ser humano. Então todos têm expectativas e propósitos a serem alinhados. Mas para isso a gente precisa ter uma educação financeira, a gente precisa ter a nossa saúde financeira e de vida acoplada ali, atendida com o que a gente recebe de salário. Ali começaram então as dúvidas, né, e as provocações. Nós aqui temos isso muito forte por sermos o celeiro das empresas de tecnologia aqui na nossa região. Então, elas fizeram com que muitas empresas aqui pensassem diferente, porque traz um modelo europeu, um modelo americano, que não tem nada a ver com o nosso modelo tradicional de CLT, mas ele traz a remuneração como identidade, né, onde as partes negociam o que fica bom para ambos, né? Quando a gente olha para o modelo americano, não existe fidelização de contrato. A gente faz uma proposta, você aceita, e se não estiver bom para você depois, para ambas as partes, eles podem descontinuar esse trabalho, esse contrato. Tem uma liberdade maior. Tem uma liberdade sem nenhum problema de obrigações e etc. Mas eles negociam suas próprias cláusulas, né? Quando a gente traz aqui para a nossa legislação, a gente não pode esquecer que não fica tão fácil assim. Quando a gente fala disso, de ser especialista em remuneração estratégica, é porque a gente precisa aliar tanto a nossa legislação para não descumprir aquilo que é lei e trazer penalidades, tanto para o empregado quanto para o empresário, mas também trazer aquilo que seja sustentável para o próprio negócio. Né? Então, todo negócio tem que ser sustentável, ele tem que gerar lucro. Né? Então... Até se a gente conversava agora aqui, eu particularmente não sabia muito, você é naturalmente advogada trabalhista, tem muitas informações nesse sentido, mas a comissão, por exemplo, que é paga um funcionário de uma revenda de carros, né? Eu citava o exemplo aqui nos bastidores, ele recebe o salário dele em geral e tem também um valor de comissão pelas vendas que ele consegue fazer ao longo do mês. Isso. Numa rescisão trabalhista, ele ganha também, não só pelo salário que recebe, mas também em cima da comissão. Isso. A comissão, ela é uma verba de natureza que a gente chama, né, na Justiça do Trabalho, de natureza salarial. Então, a pessoa trabalha para este fim. Eu sou contratada para vender. Então, quando eu vendo, eu preciso ser remunerado de acordo com aquilo que posso ser remunerado fixo ou fixo, mais variável. Mais variável, um percentual. Que é um percentual, um valor fixo, depende de cada negócio. Mas ele é parte da comissão, ele é parte do salário. E é um estímulo, né? É um estímulo. Então, as pessoas que trabalham com remuneração variável de comissão, os vendedores, têm isso e ele é reflexo para todas as verbas, traz as suas seguranças, traz ali todos os seus vieses, até mesmo para comprovação de renda, diferente de outras remunerações. Desconhecia essa informação. Então, quando vai fazer uma avaliação, né, por isso que o banco hoje pede imposto de renda, olha quanto que ele recebeu de remuneração no ano, vai estar composto lá naquela verba. Então, numa rescisão, vai estar composto também a questão da comissão. Tudo. Inclusive, tem gente por aí que tira o valor, né? Muito superior ao valor que ao ganha valor de salário, né? Isso mesmo. É muito comum no mercado de comissão, né? Tem uma legislação específica para vendedores, né? É uma legislação antiga, mas que ela deve ser observada, mas ela existe, ela é própria para isso e também referenda isso de ser salário. E é aí que entra então você, né? Por quê? Porque eu estou pensando aqui, por isso que eu trouxe o exemplo aqui dos bastidores, né? Porque se a comissão, ela entra numa rescisão daqui a pouco. Você falou aí sobre a nossa lei trabalhista, né? Ela ajuda, é uma garantia do trabalhador, não há dúvida, mas também o empregador, o empresário, tem que tomar muito cuidado,
porque ele pode gerar aí uma verdadeira encrenca para ele, se ele sair por aí, vou começar aí a dar um valor aqui para estimular, para que o funcionário ele produza mais. Exato. Ou seja, espera aí, calma lá, tem limite. Tem não limite. dá para sair distribuindo não, porque depois, numa rescisão, você pode simplesmente acabar com a empresa. Exatamente. Tudo tem que ser pensado, tudo tem que estar desenhado, tudo precisa ter bases legais para isso. É o estratégico mesmo. É o estratégico mesmo. Então, é como estratégia. Quando a gente fala de remuneração estratégica, é uma remuneração como estratégia. Então, o que eu vou remunerar? Tem várias formas. Tem empresas que trabalham com as participações nos lucros, que são anuais. Então, se faturar, então, divide entre todos os colaboradores. Outras trabalham com condicionar ações, né, que a gente chama aí os stock options, que é ele vender ações para o colaborador, promessas de vendas de ações. Tem bonificações, então tem uma gama muito grande. Tem os benefícios, tem aí previdência privada, tem as questões de saúde e segurança do trabalho, tem plano de saúde. Todos esses podem compor uma remuneração como estratégia. Então, não existe uma fórmula para todo mundo, existe algo que deve ser estudado junto com o jurídico da empresa. Se a empresa não tem um jurídico, que procure um profissional de confiança para que dê a segurança para isso, porque isso realmente tem feito diferença para as empresas de dividirem ali como se elas estivessem dividindo aquilo que o colaborador produz, né? Então, a lucratividade que ele traz, ele dá para ele uma condição de vida mais estratégica. Em geral, então, essa remuneração estratégica vai estar dentro do departamento jurídico da empresa? Também, do departamento. É um trabalho em conjunto, né? Ninguém faz nada sozinho. Vai estar o departamento jurídico, vai estar o departamento de RH com o pessoal de recrutamento e seleção, treinamento, folha de pagamento, o financeiro. E as empresas chegam a te contratar, Michele, para fazer uma consultoria nessa área? Sim. Eu tenho alguns clientes que a gente atende, que faz o plano de cargos, desenha ali o que vai ter. E deve funcionar muito bem, né, Michele? Sim, as políticas de remuneração variável, os projetos, então campanhas de algumas questões que tenha, prêmios de pontuação. Então, a gente hoje fala que pode ser muito criativo. Dá para se adaptar à realidade da empresa. Dá para se adaptar. Hoje a legislação nos permite fazer isso, né? No passado, falávamos bastante em recursos humanos. Hoje tem se preferido mais gestão de pessoas. Mudou mesmo? Eu acho que vai muito de como a empresa quer chamar. Porque na prática não faz diferença. Então, algumas empresas têm chamado de área de pessoas, outras chama de área de gestão de pessoas. Quando a gente fala da área de recursos humanos, ali de forma geral, o que às vezes precisa ser reconstruído é que esse recursos humanos, que é onde vem essa crescente, tem se tornado cada vez mais estratégico. Ele também está sentado na mesa da estratégia para definir qual vai ser a estratégia para o ano seguinte, né? Então, todas as empresas chegam ali setembro, outubro, começam a planejar a sua meta para o ano seguinte, né? Esse ano aqui, 2025. Então, o que ela vai ter? Também a área de pessoas tem sido analisada e olhada. Então, que tipo de profissional eu quero? Quem que eu quero reter? Que eu consigo fazer para esses profissionais? Então, responder isso para as pessoas, desenvolver a liderança da própria empresa, não é uma responsabilidade só do recursos humanos, mas dos próprios líderes, né? De estar sempre provocando esse desenvolvimento para que eles consigam trazer uma crescente de carreira, porque no fim o que todo mundo anseia é saber o que ela vai fazer daqui a 5 anos, como que ela vai viver aquilo que ela quer. Então, sempre que eu faço o plano de carreira, às vezes quando o cliente nos procura lá no escritório, a gente pergunta, deixa a gente fazer uma reunião com você, porque talvez a dor não seja o plano de carreira. Talvez a dor seja outra coisa. Então, vou dizer que algumas vezes, aí, mais de 50% a dor começa em outro lugar. Em outro lugar, né? Então, como o plano de carreira pode te trazer uma solução, mas você pode fazer uma atividade um pouco menor que vai te trazer mais impacto agora do que algo grandioso. É interessante esse assunto, né? As coisas elas estão muito conectadas. Hoje cedo eu estava assistindo alguns vídeos e tal, e me deparei com um que dizia assim, olha, todo problema financeiro está ligado a um débito emocional. Dizia
esse vídeo, né? Todo problema financeiro está ligado a um débito emocional. Fantástico, né? Bem de acordo com o que você está dizendo, né? Muitas das vezes o problema não é o problema em si, né, com o empresário, enfim, que a pessoa acha que é o problema, até a própria pessoa, né, que não sabe muito bem ainda se está trabalhando onde realmente deve trabalhar, o que deve fazer da vida, da carreira, que passos tem que dar, vou estudar mais, eu me dedico mais a isso, mais aquilo, enfim. Tem questões emocionais, né? E vivemos num tempo, né, Michele? Vivemos. Um tempo muito... as questões emocionais, elas são muito... pulsam muito, né? Eu acho que a pandemia fez a gente olhar para isso. Claro, trouxe né, hoje somos o país mais ansioso do mundo. Olha. Isso é preocupante. Porque a gente parece estar sempre acelerado. Então parece, né, esses dias eu dava um treinamento de assédio para uma empresa, e aí o cliente falando que ele se sentia... eu falei, não é que a gente se sente assediado, é que parece que a gente está sempre devendo. Parece que a gente nunca é suficiente, mas o problema não são as pessoas, é nós, porque é muito conteúdo. A gente abre a rede social, é muito conteúdo para consumir. A gente já não consegue mais filtrar, a gente não desliga mais. O nosso celular funciona 24 horas por dia. Então, quando a gente olha para a área de recursos humanos, para a área de remuneração estratégica, ela vem olhando inclusive nesse pensamento. Talvez o que é estratégia de remuneração para o meu colaborador não é dar para ele mais R$200 no salário. Que quando eu coloco todos os impostos lá, né, a gente fez uma brincadeira esses dias num treinamento que era R$50. Coloca R$50 a mais no salário dele. Então vira R$12. Dependendo do salário que ele tinha na conta que a gente fez, virou isso, a mais. Mas se você pegar esses R$50 e investir numa plataforma de saúde mental, olha, ele virou quanto para esse colaborador? É a terapia que ele deixou de pagar, e aí você vai colocando, é R$200 de uma consulta, os 50 virou quase R$1.200. Mas ainda tem isso, Michele? Tem. Tem. Eu me recordo, recentemente li um livro do fundador do LinkedIn, cofundador, que agora me esqueci o nome, mas o livro é Comece por Você. É Reid Hoffman, se eu não estou enganado. E ele dizia, nesse livro, que a pessoa tem que se tratar como uma empresa, como se fosse uma startup. Né? Uma startup. Ou seja, uma empresa que gasta pouco e tem muitos lucros. Né? Era essa a ideia que ele passou. Que ele falou. Que ele falou. E uma coisa que me chamou muita atenção, que ele disse o seguinte, o mercado de trabalho mudou, naturalmente, mudou bastante, e hoje o empregador, ele quer o funcionário pronto. Ele não quer mais, como na época, pegar um funcionário e investir nele, não fica aqui. Porque eu me lembro que meus pais também diziam isso para mim, me recordo aqui, e diziam assim, fica lá, permanece lá, faz tudo o que mandarem. Chega mais cedo. Chega cedo, mostra serviço, cara, não perde, agarra esse serviço com as duas mãos. Meus pais sempre diziam isso para mim. Eu estou com 40 anos, eu cresci ouvindo isso. Então, me parece que hoje as coisas elas estão diferentes. O Reid Hoffman também falou nesse livro que hoje ele quer a pessoa pronta já. Né? Até que ponto o empresário hoje está mudando, ou até que ponto ele está disposto em realmente investir nesse funcionário, uma vez que, se ele investir demais, esse funcionário pode sair da empresa e ir para o concorrente, ou de repente montar o próprio negócio? Assim, hoje a gente não tem garantia nenhuma, a gente falava aqui no bastidor, né? Hoje é uma média do que as pessoas ficam na empresa, são de 2 a 3 anos. A gente precisa ser, e eu acredito muito nisso, e falo isso e tenho visto dar certo para os clientes. A gente tem que ser transparente e ensinar as pessoas a serem transparentes. Então, se eu falo para você até onde eu consigo te desenvolver, dentro das minhas limitações, você sabe até onde eu consigo chegar. E aí você encaixa isso dentro do que você tem de perspectiva. O que às vezes a gente ouve das pessoas isso não ficou claro para mim, eu não sei aonde que eu posso chegar. E aí as pessoas vão saindo, às vezes eu perco um bom profissional porque eu não tive comunicação. Comunicação ainda é o nosso maior problema mundial. Quando o colaborador pede um aumento, não é um aumento que ele está pedindo. Porque se eu der um aumento para ele de 2 vezes o salário dele, é um aumento significativo. Mas eu garanto que em 6 meses ele vai querer outro. Porque vai entrar na conta dele. Não tratou a ferida. Não era esse o problema. Às vezes a gente tem pessoas que falam assim, e esses dias eu ouvi de um colega. Pô, eu trabalho nessa empresa, ganho muito bem,
Então a minha vida, mas eu não gosto do que eu faço. Olha só. Paga o quanto pagar, mas ele não se sente bem Ele lá. não se sente bem. Olha Mas só. aí é onde está a dificuldade dele. Ele até faz bem o que ele faz, mas não é o melhor dele. Não todo traz sentido. felicidade para ele. Então ele faz bem, mas ele está tirando a vaga talvez de alguém que fizesse muito melhor. É verdade. Mas ele está, né? Só que quanto é difícil abrir mão disso e a gente ter as contas para pagar. Exato. Hoje essa geração mais nova abre mão disso com muito mais facilidade. Em compensação. Mas isso é inteligência ou um pouco de inconsequência, Michele? Depende. Tudo vai depender, né? Vai Eu falei, a depender da frase realidade. básica do advogado É. é o depende. Mas é você ter uma estrutura e entender. Então, se você fala que você quer alguém pronto custa caro. Está caro. E aí você vai investir nessa pessoa. Essa pessoa é assediada pelo mercado. Naturalmente, ela vai embora em algum momento. Não é fidelização que ela vai ficar com você. A menos que você transforme ela em sócia do teu negócio e ela entenda do teu negócio. Eu lembrei agora, Michele. Lembrei a gente aqui da Câmara, da TV Câmara, a gente está sempre trabalhando a história, né? Buscando informações históricas, lendo muita coisa, conversando sobre muitas questões históricas. E aí, numa dessas buscas, aí apareceu lá os anúncios da época, esses de emprego e Sim. tal. Aí dizia lá as características que a pessoa tinha que ter, né? A formação que a pessoa tinha que ter para trabalhar em determinada vaga. E aí o que pediam, né? Isso não estamos falando de 40, 30 anos atrás. Uma pessoa educada, bondosa, uma pessoa que saiba trabalhar em equipe, uma pessoa honesta, uma pessoa que transmita confiança. Ou seja, eram tudo questões assim ligadas mais ao caráter, à personalidade, aos costumes, enfim, uma coisa... Aí hoje nós vemos um mercado que já pede, ó, Word, Excel, que Word, Excel, né? Até coisas mirabolantes se pedem, né? Às vezes você olha assim, quer ver para jornalista mesmo, às vezes eu fico olhando as vagas por aí, pedem coisas ali que eu digo assim, caramba, cara, que estão querendo o quê? Um portfólio. Não, um portfólio dá até medo. Eu disse assim, não vou mandar nada, meu currículo, vou mandar como? O que estão pedindo aqui? Exato. E aí a gente tem visto desconstruir isso cada vez mais. Primeiro, né, trazendo na provocação de que as pessoas não são instantâneas, eu estou querendo gente instantânea, Exato. E elas não são. Não são. Quando eu trabalho e quero pessoas 100% que atendam a minha objetividade técnica, eu não olho para aquilo que seria o mais sustentável, que são ambientes de trabalho saudáveis. Porque se eu tenho caráter, ética, e está atrelado aos meus valores de cultura da minha empresa, hoje as pessoas têm olhado, se você olhar as competências do profissional do futuro, que veio aí no Fórum Econômico, dentre elas tem a pessoa ter adaptabilidade, ela ser uma pessoa que tenha senso de colaboração, que nada mais é do que o trabalho em equipe. Em equipe. Exato. Então o Fórum Econômico está dizendo que o profissional do futuro tem que ser essa pessoa. E diz que essa pessoa tem que gostar sempre de aprender. Então não é alguém pronto. Não é pronto. É que nunca estamos, né, Michele? Jamais. A pessoa que diz que está pronta tem algum problema ali. Tem problema, né? Tá fadada a envelhecer realmente e morrer, né? Exato. Que? E a gente não pode esquecer que a nova regra da Previdência traz aí que nós teremos um mercado de trabalho mais senil. As pessoas sairão do mercado de trabalho mais velhas. Elas estão vivendo mais, tudo, né? Porque elas vivem mais, Vivem mais. mas em contrapartida a aposentadoria não é mais com 65. Exatamente. Aumenta-se esse período, as pessoas têm que ficar no mercado de trabalho. Então não dá mais para a gente não valorizar isso. E aí a gente precisa olhar para... Não temos que ter pessoas prontas. Porque a gente usa uma máxima no RH e essa tem sido a constante, que o que é de técnico, facilmente eu te ensino. Exato. Agora, o que é de valor, de caráter, Que é a base, né? daquilo que veio e que é formado na criança ali, na formação dela, e que isso não se muda, isso se aperfeiçoa ou dá uma polida, mas ele não muda. Isso é o que eu devia dar valor para mim, porque isso é que vai entregar aquilo que eu preciso. Então, às vezes, eu posso não ter a melhor pessoa tecnicamente,
mas eu posso ter o melhor colaborador ali, com aquela pessoa que movimenta a cultura da empresa, que todo mundo gosta de trabalhar com aquela pessoa. Quem não gosta de trabalhar num ambiente agradável? Ah, sem dúvida. Meu pai sempre dizia assim, o dia que você levantar e pensar, não quero ir trabalhar, peça demissão. E eu pedi demissão todas as vezes que eu precisei sair dos lugares, poucas vezes, mas porque eu dizia, então eu não fico mais aqui. Esse lugar não é mais para mim. E aí hoje a gente fala a mesma coisa, de outra forma. Mas se o ambiente te faz mal, não é ali o teu lugar. Perfeito. E o ambiente pode fazer bem para outra pessoa, não quer dizer que aquele ambiente é ruim. Exato. Quer dizer que com os meus valores ele não se identifica. Batendo, né? Então eu posso procurar outro lugar, não quer dizer que as pessoas são ruins, que o ambiente é ruim. Quer dizer que pensamos diferentes e temos esse direito. Eu tenho um amigo radialista que fala, ele gosta sempre dessa frase, e ele deu muitas oportunidades no rádio para muita gente, e ele sempre diz o seguinte: as pessoas são contratadas por seus currículos e elas são demitidas por suas atitudes. Exatamente. A gente demite pelo comportamento. Tem empresas nos Estados Unidos, e viralizou isso várias vezes, que fazem a contratação às cegas. Como é que funciona? Eles colocam um vídeo e a pessoa fala e ninguém sabe quem é a pessoa. O recrutador não vê o currículo, mas ele ouve você conversar sobre um determinado assunto. Dependendo da empatia, ele te contrata. Olha. Depois ele vai ler o teu currículo. Se der aquele match, ele contrata. Não, aí ele contratou pelo comportamento, não importa o que tem no teu currículo. Essas são as pessoas mais assertivas. Funciona bem. Funciona bem. As pessoas que você tem na empresa que mais tem vontade... e aí vou falar de um caso prático meu, se me permite. Hoje o meu time tem, né, que trabalha comigo todos os dias, é um time de 4 pessoas, aonde nenhuma delas veio da área. Uma era secretária, a outra era motoboy, e o outro foi um menino que se propagou para uma vaga de estágio, que a experiência dele era hotelaria. E qual foi o resultado? Eles são excelentes no que fazem. Olha a só. menina que era motoboy hoje está comigo há 8 anos, a que era assistente, são as minhas analistas, fizeram suas faculdades. Me parece que fizeram essa receita suas formações. É uma receitinha antiga também, não, Michele? E deu super certo. O que elas tinham? Vontade de aprender. E vontade de atender o cliente com excelência, e o fazem até hoje. Michele, para nós encerrarmos aqui a nossa entrevista, né, daria para falar muito tempo aqui, sem dúvida, um assunto realmente riquíssimo, extremamente atual, né? Qual é o principal desafio hoje na gestão de pessoas do ponto de vista do trabalhador, né, do funcionário, e do ponto de vista do empresário na tua avaliação? Hoje, para mim, a maior dificuldade é, primeiro, do trabalhador. Ele entender o que ele quer para ele como colaborador. O que ele quer da carreira dele? A gente pensa muito pouco sobre isso. Até porque a gente não é educado sobre isso nem quando a gente está na cadeira da faculdade. Então, eu acho que é o maior problema que a gente tem hoje. E do empregador, ele achar que ele não precisa olhar para as pessoas. Quando a gente vê empregadores que começam a olhar para as pessoas, mas eu sou pequeno, não tenho condições de ter um RH, traz alguém para te ensinar. Traz alguém para treinar a tua liderança. Você não precisa ter um RH ali, porque não é um custo alto. Mas se você consegue aprender a olhar, procure ferramentas. Hoje a internet também te oferece. Exato. Procure grupos, procure associações, como a própria BRH, para que você possa se conectar com pessoas que pensam sobre pessoas, já te ajuda a pensar muito diferente. E aí você vai conseguir conversar com as pessoas, ter o famoso feedback ali, e aí ambos trazem suas expectativas, e aí a gente consegue realmente construir uma sociedade muito mais feliz para todo mundo, né? Todo mundo saindo com as suas portas abertas, tanto o empregador quanto o empregado. Muito bem. Gélia, as pessoas que estão nos acompanhando, de repente o empresário, né, que quiser o teu serviço, as tuas redes sociais para eles te acompanharem. Bom, no Instagram vocês me acham no @Michele_Mari_P e no LinkedIn Michele Mari. Tá lá, tem todos os serviços, os contatos. O teu trabalho é específico para os empresários ou também para as pessoas físicas que quiserem? A gente atende as pessoas físicas para tirar dúvidas e aí muito mais no consultivo mesmo, de ajudá-las, né? Muito mais voluntário do que
é remunerado. Importante destacarmos também que a Michele tem um podcast, então lá tem sim. muitas informações. E aí, como é que as pessoas encontram, Michele? Lá no YouTube e no Spotify, chama Conexão Trabalhista. Tem lá eu e a Mariana Bombá trazendo aí as dúvidas e aquilo que tem permeado o direito do trabalho. É uma contribuição aí social importantíssima. Obrigado pela tua vinda aqui, foi um também. prazer enorme te receber. Sem dúvida, ficaram muitos assuntos ainda para nós conversarmos. Quem sabe em breve aí Sim, a gente certeza. volta para bater mais um papo sobre outros assuntos. Tá? Muito obrigado pela tua vinda e até uma próxima. Obrigada. A você que nos acompanhou aqui, nosso muitíssimo obrigado. A entrevista na íntegra está em nosso canal do YouTube, aqui da Câmara Municipal de São José. Vá até lá, tem esse e muitos outros conteúdos. Curta, comente, compartilhe, fique à vontade, tá bom? Muito obrigado. Câmara Municipal de São José, juntos pela cidade, juntos por você.